T1 e um coeficiente convectivo H1. Essa temperatura T1 é maior que a temperatura nesta superfície, S1. O lado de fora da parede nós temos o ar fluido frio, temperatura T2, convectivo H2. TS2 é a temperatura na parede externa. Observa que de dentro para fora o gradiente de temperatura vai diminuindo cada vez mais, né? T1 maior que TS1, maior que TS2, maior que T2. Então é claro que vai ter um fluxo de calor do lado de dentro para o lado de fora. Esse fluxo de calor, que é o watts por metro quadrado, quando você multiplica pela área, você tem uma taxa de transferência, né? As pessoas que talvez perderam alguma aula aí, quando você observar a letra Q com dois tracinhos em cima, isso é fluxo de calor. Isso é medido em watts por metro quadrado. Quando você tem o Q sozinho assim, já não é mais fluxo, é taxa de transferência. Para você pegar a taxa de transferência, você tem que pegar o fluxo e multiplicar pela área. Porque se o fluxo é o watts por metro quadrado e a área é metro quadrado, quando você multiplica um pelo outro, fica só o quê? Só o watts. Tá? Então isso aqui é uma ideia que você precisa ter para entender os exercícios que você vai resolver. Ou que eu já resolvi, alguns aí para trás. Tá? Então, isso é taxa. Taxa é porque o número já foi multiplicado pela área. Né? Mas, amigos, alguém teve uma brilhante ideia de imaginar isso aí como sendo um circuito térmico. Ele faz uma analogia com circuitos elétricos. Né? Ele imagina uma grandeza física chamada resistência térmica. O que é a resistência térmica? A resistência térmica é a variação de temperatura dividido pela taxa. Isso é resistência térmica. Né? Essa resistência térmica, ela vai ocorrer em cada parte do meu dispositivo, do meu sistema. Né? Então existe uma resistência térmica do fluido quente, que eu estou chamando de R1, uma resistência térmica da parede plana, que eu estou chamando de R2, e uma resistência térmica do fluido frio, que eu estou chamando de R3. Ok? Aqui nós temos as temperaturas. Né? A temperatura vai decrescendo de dentro para fora. E a minha corrente elétrica, lá fazendo uma analogia com a eletricidade, não é corrente elétrica, é taxa de transferência que corre por essas resistências até sair do lado de cá. Ok? E eu vou trabalhar com a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? Primeiro, não é novidade para vocês que esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo em série. É isso? Então isso é um circuito térmico em série. Por que ele é em série? Porque todas as resistências são atravessadas pela mesma taxa de transferência aqui. Ele é em série. Se eu fizer para você uma parede chamada parede composta, vamos supor que eu tenho uma parede composta, para vocês entenderem direitinho como é que esse é o circuito. Imagine uma situação como essa aqui.
sei lá por qual motivo, mas a minha parede, ela é assim, ó. Vamos dizer que aqui seja alumínio, aqui seja alumínio também, vamos dizer que aqui seja cobre, e vamos dizer que aqui seja ferro. Quando você for construir o seu circuito térmico, ele vai ficar assim, ó. Aqui você vai ter uma resistência. Quando chega nesse ponto, eu tenho dois materiais diferentes, com condutividades térmicas diferentes. Então aqui o circuito vai abrir, ó. Vai ter uma resistência para o cobre e uma resistência para o ferro. E como aqui voltou a ser alumínio, fecha. Esse aí é o circuito térmico nesse caso. Agora eu não tenho uma associação em série, eu tenho uma associação mista. Porque uma parte dela está em paralelo, não é isso? E quando eu resolver essa parte em paralelo, aquilo que fica é o quê, turma? É sério. Então, o exercício é que vai dizer para você qual é a situação que você está trabalhando. Correto? Então, no meu caso aqui, existe uma resistência equivalente. Como eu tenho um circuito em série, essa resistência equivalente vai ser o R1 mais o R2 mais o R3. Correto? Essa é a resistência equivalente. Agora, antes de eu completar aqui, né, que eu vou completar daqui a pouquinho, eu quero dizer para você que existe dois tipos de resistência térmica. Existe a resistência térmica para a condução e existe a resistência térmica para a convecção. Aqui nós temos a lei de Fourier. Já tem a área, né, multiplicada, porque isso aqui é taxa. Aí eu pego o ΔT, passo para baixo do Q. Separo o ΔT. Depois eu inverto as duas frações. Quando eu inverto as duas frações, a igualdade não se altera. E esse ΔT dividido por Q é uma resistência térmica de condução. Variação de temperatura dividido pela taxa é resistência térmica. Então, quando o resistor do meu problema estiver ligado a uma condução, a minha resistência térmica é L dividido por K vezes A. Então, no meu caso aqui, o meu resistor R2 é L dividido por K vezes A. Por quê? O R2 diz respeito à parede toda. Não é? Bom, no caso da resistência térmica por convecção, que é a outra resistência, você usa a lei do resfriamento de Newton, Q igual a H TS menos T infinido. Esse cara aqui é que seria o meu ΔT, é isso? Se você pegar esse sujeito e jogar para baixo, igual a H, inverter as duas frações, então a variação de temperatura dividido pela taxa é 1 sobre HA. Esse 1 sobre HA é a nossa resistência térmica por convecção. Então, o meu R1 aqui será 1 dividido por H1 vezes A. Porque o coeficiente de convecção é H1. E o meu R3 é 1 dividido por H2 vezes A. Está aí as minhas resistências térmicas. Na hora que eu for montar a equação para resolver um problema, não esquece que resistência tem que ser ΔT sobre Q. A resistência equivalente, então, ela é determinada com as temperaturas extremas. Né? Então você vai pegar a temperatura 1 do fluido 1
diminui a temperatura do fluido 2, dividido por Q de X. É igual a, o R1 é 1 sobre H1A, o R2 L sobre K vezes A, e o R3 1 sobre H2 vezes A. Então, esta é a equação que você vai usar para descobrir o valor da taxa. Então, nosso objetivo nos primeiros problemas que eu vou resolver para vocês hoje, é exatamente chegar nesta equação e resolver esta equação. Nós vamos resolver essa equação.